Senhor Jesus. Amém. Sua igreja está reunida aqui, Senhor, no seu nome. Fala a nós. Também queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Fala com a tua igreja, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que está no seu coração, aquilo que é a nossa necessidade para cumprir o seu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui. Queria, diante da igreja, agradecer pela minha vida e a vida da minha esposa. Fomos guardados pelo Senhor, tivemos um livramento, um acidente de carro, o carro também deu perda total, mas vimos a mão do Senhor. Quem sabe Ele nos preservou, em vida para coisas maiores, e Ele ainda tem esperança em nós. Então, diante da igreja, queria agradecer ao Senhor, louvá-lo, continuar louvando por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará em nossa vida. Amém. Jesus é o Senhor. Nós vamos então aqui, irmão, dar a última mensagem com relação ao livro de Colossenses, que nós estudamos durante 6 meses. E o livro de Colossenses, irmãos, é um livro maravilhoso. Eu vou compartilhar hoje aqui, vou compartilhar um pouquinho só amanhã na chácara, e vamos abrir para a igreja, para os irmãos compartilharem o ponto que mais ganhou no livro de Colossenses. Eu creio que cada um de nós ganhou alguma coisa. Muito importante, eu penso. Então a igreja, amanhã, vai ter todo o tempo disponível para poder compartilhar aquilo que nós ganhamos do Senhor. Para tentar dar um fechamento nesse livro, eu gostaria de dizer que Paulo, quando escreveu essa carta aos Colossenses, e aqui eu vou abordar alguns pontos que eu ganhei. Primeiro, era o coração de Paulo para com as igrejas. A igreja de Colossenses, nós sabemos, ela não conhecia pessoalmente a Paulo, mas o cooperador de Paulo, Epáfras, que foi visitar Paulo na prisão, ou quem sabe estava preso também, relatou o viver dos irmãos em Colossos. Epáfras foi quem pregou o evangelho para aqueles irmãos, levantou a igreja em Colossos, e ao encontrar Paulo, ele relatou a situação dos irmãos de Colossos. E Paulo, como aquele escolhido por Deus para pregar aos gentios e levantar igrejas e cuidar dessas igrejas, ele não hesitou em escrever uma carta, tanto para os irmãos de Colossos, para os colossenses, e também para os irmãos de Laodiceia. E no final dessa epístola aos Colossenses, Paulo fala que quando essa carta aos Colossenses fosse lida, depois que fosse lida, ela deveria também ser lida lá em Laodiceia. E a carta que ele escreveu para a Laodiceia deveria ser lida pela igreja de Colossos ou dos Colossenses. Mas o encargo de Paulo aqui ele estava dando uma visão, reforçando uma visão de Cristo, da obra de Cristo,
para que os irmãos pudessem alicerçar a sua fé e não serem distraídos por coisas que comumente entram nas igrejas, que distraem a igreja. Paulo estava dando uma visão, reforçando a visão de que Cristo era a centralidade e a universalidade dos crentes, da igreja e do propósito de Deus. Ele estava reforçando a visão de que Cristo é tudo e está em todos. Estava mostrando que a base da nossa fé e o nosso viver é somente Cristo. Louvado seja o Senhor. Queria começar no versículo 9 do capítulo 1. Paulo diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava orando. Vocês precisam estar cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Esse era o desejo do coração de Paulo para aqueles irmãos. Ter o pleno entendimento, o pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e com entendimento espiritual. Irmãos, parecem palavras, não é, que meio vagas, mas o pleno conhecimento da vontade de Deus, com entendimento espiritual, é aquilo que sustenta a nossa fé. Da palavra de Deus, está cheio da palavra a fé. O que é essa fé? É o conhecimento da vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus com entendimento espiritual, isso passa a ser a nossa fé. Aquilo que cremos passa a ser aquilo em que cremos. Constituir a nossa fé. Então, Paulo sempre desejou isso. Que vocês sejam constituídos com o entendimento da vontade de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus quer, qual que é a economia de Deus, o que Deus pretende, qual que é o plano de Deus para o homem, para você, para mim. Esse entendimento aumenta a nossa fé e nós não somos enganados. Passamos a ser pessoas maduras. No versículo de 10, eu não vou ler todos os versículos para não demorar, mas no versículo 10 ele orava para que eles pudessem viver de maneira digna do Senhor, para agradá-lo, frutificar em toda boa obra e crescerem no conhecimento de Deus. Não é somente saber o que Deus quer, a vontade de Deus, mas crescerem no conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, a experiência viva. Por um lado nós cremos na palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Por outro lado, precisamos ter experiências com Deus. Conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. Por isso Paulo pode falar: eu sei em quem eu tenho crido. Não é só pelo que ele me falou, mas pelo que eu tenho vivido juntamente com ele. E a nossa experiência com Cristo, a nossa experiência com Deus, confirma a palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos espiritualmente. No versículo 11, ele também ora para que nós sejamos fortalecidos com todo o poder, de acordo com sua glória, para termos perseverança com alegria. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quando nós estamos diante da presença do Senhor, no conhecimento com o Senhor,
nós vemos a glória do Senhor. E quando nós vemos a glória do Senhor, ele fala que nós perseveramos com alegria. Nos dá esperança. E aí nós podemos perseverar com alegria. Louvado seja o Senhor. No 12, ele também disse aqui que orava, né, para que nós dessemos graças ao Pai, que nos fez idôneos, dignos da herança no seu reino, que já nos deu. Irmãos, a palavra de Deus no versículo 13, fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos transportou, o Senhor nos fez idôneos, o Senhor nos fez dignos de entrar no seu reino. E nós fomos contemplados por essa graça. Não é obra nossa, não é mérito nosso, não é justiça nossa, mas foi que o Senhor, pela sua redenção, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos tornando dignos de participar dessa herança. Por isso nós precisamos dar sempre graças a Deus. Nós não estamos mais presos no império das trevas. Nós temos um novo governo, nós temos um novo reino sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E aí então Paulo, nos versículos de 14 a 20, Paulo apresenta esse Cristo maravilhoso. Esse Cristo que nos fez a redenção. Paulo, ele está aqui. Eu não vou ler, irmão, porque é muita coisa aqui para nós lermos. Olha, de 14 a 20. 15 a 20. Fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Eu vou ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Nele foram criadas todas as coisas do céu sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aqui Paulo estava falando desse Cristo que morreu por você, que morreu por mim. Ele é tudo isso. Ele que foi capaz, ao morrer, de nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo aqui estava dizendo, não foi qualquer pessoa que morreu por vocês. É esse Cristo que eu estou falando. Paulo agora então vem alertar os irmãos, vem iluminar os irmãos, o objeto da sua fé. Esse Cristo maravilhoso. Por quê? Porque os irmãos estavam sendo distraídos por outras coisas. E Paulo falou assim, olha, eu estou falando para vocês o que Epáfras falou. Vocês ouviram, foi esse evangelho. Agora vocês estão sendo distraídos. Nós vamos falar aqui as distrações. Lembrar os irmãos das distrações. Quais eram as distrações que eles estavam incorrendo. Mas Paulo estava chamando a atenção pelo objeto, para o objeto da fé deles. É esse Cristo maravilhoso. Louvado seja o Senhor. No versículo 21 a 23, Paulo nos diz como Cristo nos reconciliou. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Já que permanecei na fé, alicerçados e firmes, não deixando vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus.
Estou querendo dar um resumo, irmãos, mas não querendo demorar muito, tá? Mas, no versículos 24 a 27, Paulo mostra aos irmãos que havia um mistério. E que esse mistério estava oculto dos séculos e das gerações. Mas que nos últimos tempos ele foi revelado para os santos, para ser pregado aos gentios. O que era esse mistério? Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Eu falei mistério ou ministério? Mistério, né? Qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Os irmãos estão entendendo como Paulo está trazendo os irmãos a Cristo? O que Paulo desejava para os irmãos, Paulo agora está dizendo: tudo que eu oro por vocês, tudo que eu desejo que vocês sejam, vai depender desse Cristo em vós, que é a esperança da glória. Era um mistério, mas está revelado agora. Existe dentro de você algo que vai te levar para a glória. É só esse caminho que existe. Cristo em vós, a esperança da glória. Um dia Cristo vai voltar com todos os seus santos em glória. E o que vai nos fazer voltar em glória com Cristo é esse Cristo em nós. É esse Cristo em nós que é a esperança da glória. É Ele que vai nos glorificando. É de glória em glória, como no espelho nós vamos sendo transformados, a imagem do Senhor de glória em glória, de glória em glória, e até nós sermos conformados com o Senhor. Mas o que nos transforma de glória em glória é esse Cristo em nós. Esse mistério Paulo desvendou para os irmãos. Existe algo dentro de vocês. É o Cristo, que é a esperança. Se você tem esperança de voltar em glória com Cristo, tem que viver esse Cristo que está dentro de vocês. Não sejam distraídos por coisa alguma, como se Paulo estivesse falando aqui. Oh, Senhor Jesus. E no 28, Paulo fala assim, olha, esse evangelho, esse que nós pregamos, esse Cristo que nós pregamos, nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É para isso também que me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera suficiente em mim. Então Paulo está dizendo aqui que é esse evangelho, é esse Cristo que ele anuncia, ele adverte a todo homem, ensinando com sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Como é que é perfeito em Cristo? Só vivendo esse Cristo. O encargo de Paulo era de que Cristo fosse formado nos irmãos. Que esse Cristo expandisse dentro dos irmãos. Falou, dentro de vocês tem um Cristo, esse Cristo precisa tomar conta do seu ser. Ele precisa transformar completamente o seu ser. Se você tem uma esperança de ser glorificado, não há outro caminho a não ser Cristo, que está dentro de você, que já foi dado para você. Louvado seja o Senhor. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 2, Paulo fala que luta para que o coração dos irmãos sejam fortalecido
e estejam unidos em amor. Essa aqui era uma preocupação de Paulo. Que os irmãos da igreja em Colossos, e que nós podemos tomar para nós, irmãos, é que os nossos corações, os irmãos viram aí? Chegou a passar? Versículo 2 do capítulo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado, unido juntamente em amor. Já foi compartilhado aqui, irmãos. O coração, que Paulo fala, o coração deles, o coração deles. A igreja precisa ter somente um coração. E esse coração precisa estar o quê? Vinculado, unido em amor, fortalecido. Ele usa a palavra aqui, que é confortado e vinculado, e unido em amor. Uma igreja, irmão, tem um coração unido e vinculado, um coração fortalecido, quando a igreja tem unidade, quando a igreja tem paz. Por isso, Paulo está dizendo, e nós vamos ver para frente, que quando Cristo é o nosso alvo, o nosso desfrute, quando Cristo é a nossa base de comunhão, de unidade, não tem problema entre os irmãos. Nós somos confortados, nosso coração é confortado. O nosso coração é unido em amor. E somente assim, aqui ele fala aqui, confortado e vinculado em amor, e tenham ele toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Quando o nosso coração está fortalecido, quando o nosso coração está vinculado em amor, quando nós somos um, nós temos a plena convicção do entendimento das coisas de Deus. Nós já compartilhamos isso. Por isso, irmãos, o que eu estou falando aqui, se o nosso coração, se o coração de cada um dos irmãos está em paz, vocês vão poder entender o que eu estou falando. Vocês vão poder entender o que é que a Bíblia fala. O nosso coração está em paz. Uns com os outros, está em paz na igreja. A palavra de Deus entra. A palavra dos irmãos entram. A palavra dos irmãos entra e nós somos fortalecidos. Nós somos encorajados a prosseguir. Nós entendemos as coisas de Deus e cremos mais com eficiência nas coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, por isso, o nosso coração, o coração da igreja não pode estar dividido por coisa alguma. Sejam práticas, sejam doutrinas, nada, irmãos, pode dividir o coração da igreja. Se nós estamos com o nosso coração voltado a Cristo, nós somos confortados e unidos em amor. Cristo é a única base da nossa unidade, é a única base da nossa comunhão. Qualquer outra coisa além de Cristo, sejam doutrinas, seja filosofia, seja coisas humanas aqui, sejam obras, sejam práticas, irmãos, se está no lugar de Cristo, vai causar constrangimento, vai causar dificuldades. Então, irmãos, essa aqui é uma palavra em que nós precisamos entender que Cristo, só Cristo, é o centro da nossa unidade, é o centro da nossa comunhão. Não deixe que coisas periféricas, por melhores que sejam, se tornem a base da nossa unidade e da nossa comunhão. Louvado seja o Senhor. Precisamos que o nosso coração confortado, irmão, e unidos em amor. E só Cristo pode fazer isso. Só o Senhor. Só o Senhor. Louvado seja o Senhor.
Ó Senhor Jesus. É nesse Cristo é que estão escondidos no versículo 3, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os irmãos percebem que Paulo está enfatizando Cristo? Cristo, Cristo, Ele é tudo. Daqui a pouco ele vai falar. Cristo é tudo e está em todos. No versículo 4, ele diz: assim digo essas coisas, eu digo essas coisas, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aí Paulo começa a entrar nos problemas que estavam vindo para a igreja em Colossos. Raciocínios falazes. Falar palavras. Aqui ele fala que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Com ostentação de linguagem. Com um falar que tenta persuadir você. E Paulo falou em Coríntios, né, que quando eu preguei a Cristo, eu não fiz com ostentação de linguagem, né, nem com palavras persuasivas. Ele falou, eu decidi nada saber a não ser Cristo crucificado. E foi fraqueza e temor que eu tive no meio de vós. Mas não foi com palavras que eu falei, mas foi em demonstração de espírito e de poder. Então, irmãos, às vezes temos a boa intenção, ou a propensão de gostar de palavras bonitas, de homens que são, como por exemplo Apolo, a palavra de Deus, não estou recriminando Apolo, mas a palavra de Deus diz que ele era poderoso em palavra. Por isso os irmãos de Corinto gostavam de Apolo. Ele era poderoso e alguns eram, né, apolistas, apolinários, eu não sei. Por outro lado, Paulo estava dizendo aqui que alguns irmãos disseram que ele era a sua pessoa, o seu falar era desprezível. Embora Paulo fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, as pessoas olhavam para Paulo de uma maneira natural, olhavam para Apolo de uma maneira natural, os irmãos de Corinto, e olhavam para Pedro de uma maneira natural, porque uns gostavam de Pedro, porque esse é o único apóstolo que andou com o Senhor. Eram os mais reservados, talvez. Não importa, irmãos. Nós não podemos ser enganados por raciocínios falazes. Paulo fala assim, olha, a maneira de vocês serem edificados é ser enraizados em Cristo. É serem edificados em Cristo. No seu viver, enraizar é uma questão de vida. Vocês precisam viver Cristo. Vocês precisam ser edificados em Cristo. Uns com os outros, falando palavras que edificam. No versículos 6 e 7, Paulo fala isso, né? Nós precisamos ser enraizados e edificados nele. Aqui no versículo 8, tem um outro problema, outra distração, que era, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não fiquem presos às coisas do mundo. Por que vocês não ficam presos? A religião, a cultura, as filosofias. Paulo deu aqui o antídoto para eles.
olha, no versículo 9 fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vocês querem ser aperfeiçoados? Você quer ser plenos de conhecimento, cheios de sabedoria? Tudo está nele. É Cristo. É Cristo. Não sejam enganados. No versículo 9 e 10, ele também diz: nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis sendo aperfeiçoados. Você quer ser aperfeiçoado? Vai para quem tem toda a plenitude da deidade, da divindade. Tudo o que você precisa para perfeição está nele. Ele era o homem perfeito. E ele está disponível. Ele está dentro de você. Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo esperava que ele pudesse apresentar os irmãos perfeitos em Cristo, completos em Cristo. Ele só tinha um caminho: mandar os irmãos para Cristo, para desfrutarem de Cristo. Louvado seja o Senhor. No versículos 16 e 17, ninguém também, é outra distração e outro engano. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Os irmãos distraídos por essas coisas que os irmãos judeus estavam querendo implementar na sua religião. Mas Paulo fala assim: esquece tudo isso, irmãos, porque todas essas coisas são sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Cristo já veio, a realidade já veio. Não se deixe enganar por essas coisas. Não crie confusão na igreja por essas coisas, não crie divisão, não crie contendas, embaraços. Você já pensou, irmão? Irmão chega aqui e começa: irmãos, porque você tem que guardar o sábado, viu? Você não pode comer isso, não, você não pode comer aquilo e tal. O irmão começa a falar um negócio desse, ou começa entre nós falar essas coisas, isso causa desconforto, isso vai bloqueando a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. E se esse irmão sobe aqui para poder falar uma palavra, você já não vai mais ouvir nem 80% do que ele está falando. Não é verdade? Então, todas essas coisas, comida, bebida, dia de festa, sábado, lua nova, esquece. Isso era sombra de uma realidade que já chegou para você, que é Cristo. Louvado seja o Senhor. Outro engano, versículo 18, outra distração e engano até. Paulo estava dizendo para eles: não permitam que vocês sejam desqualificados para não adorarem a Deus e a passarem a adorar anjos. Irmãos, pretextando uma humildade, falsa humildade, diziam: gente, nós somos muito impuros. O nosso corpo, esse é o ascetismo, né, que fala que o corpo é intrinsecamente impuro e mau. Dizendo: olha, nós somos muito maus, nós não conseguimos chegar a Deus. Por isso, nós precisamos adorar os anjos. Os anjos são os nossos intercessores. Mas Paulo deixou muito claro, irmãos, e o autor aos Hebreus deixou muito claro, que já foi aberto um novo e vivo caminho. Ele fala para nós entrarmos com intrepidez no Santo dos Santos. Esse novo e vivo caminho foi aberto pelo Senhor Jesus.
Quando o Senhor morreu naquela cruz, a sua carne foi rasgada, o véu foi rasgado de alto a baixo, e ele fala: entremos com intrepidez no Santo dos Santos. Os irmãos entendem, percebem a sutileza do inimigo? Para roubar a palavra de Deus no nosso coração, com coisas aparentemente boas. Oh, Senhor Jesus. Aí no capítulo 3, aí ele fala com uma palavra assim: portanto, já que vocês sabem de todas essas coisas. Os irmãos escutaram tudo que eu falei? Entenderam tudo que eu falei? Compreenderam o que eu falei, irmãos? Portanto, vocês já foram ressuscitados. 3:1. Juntamente com Cristo. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Fica buscando essas coisas aqui da terra, não, esses negócios de comer, de beber, de lua, de sábado, de doutrina, não, como é que chama, de filosofia, essas coisas. Esquece, pensa nas coisas lá do alto. Efésios fala que Cristo ressuscitou e que nós ressuscitamos com Ele. Vocês já estão lá em cima com Cristo. Fala aqui, ó. Vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse Cristo que eu falei para vocês, tudo aqui que eu falei, Ele está aí no alto. Busca as coisas do alto. Ele está sentado à direita de Deus. Onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Também pensem nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Por quê? Porque vocês já morreram. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cristo está lá. E a vida de vocês, é difícil entender tudo isso. Mas a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Cristo está sentado, Ele já ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo, Ele está sentado à direita de Deus e nós estamos nele lá. Então, busque as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Tudo que Cristo fez, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, deve ser o nosso viver, deve ser o nosso pensar e o nosso buscar. Cristo é o centro, é o alvo de todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo em Deus. Cristo é aonde nós estamos amalgamados com Ele, a nossa vida está lá. Mas nós estamos em Deus. Cristo e nós em Deus, na esfera de Deus, no reino de Deus, no âmbito do Espírito de Deus. Mas quando eu vejo essas coisas, eu fico extasiado com isso. Falo assim, acho que isso não é comigo, não pode. As coisas às vezes são tão, às vezes, altas para nós, às vezes incompreensíveis, mas nós temos que apossar pela fé. Agora, peraí, a palavra de Deus, Paulo falou que Cristo em vós, a esperança da glória. Agora fala que Cristo está no céu, que negócio é esse? Cristo está no céu ou está em nós? Está em nós, mas aqui fala que Ele está sentado nos céus, à direita de Deus. Na verdade, irmãos, Cristo está sentado nos céus. E outra coisa, Ele está sentado nos céus, não é que Ele está descansando, não. Ele está sentado no céu porque Ele já cumpriu a obra de redenção. A obra de redenção, Cristo cumpriu. Então Ele está descansando da sua obra de redenção.
está completa, ele não tem que fazer mais nada. Mas ele está no céu ministrando para mim, para você, para a igreja, para o seu corpo, tudo que nós precisamos, tudo que ele é. Ele está lá no céu, mas está aqui dentro de nós. Talvez uma figura que dê para exemplificar isso pensa que você é uma casa e a palavra de Deus diz que nós somos habitação de Deus, não é isso? Dentro da casa nós temos um espírito, que é o lugar onde Deus habita em nós, no nosso espírito. E ele vai se expandindo para a nossa alma, para o nosso coração e tal. Mas, então Cristo está dentro de mim? Tá. Mas ele também está lá no céu? Tá. Mas entre o céu e o meu espírito, há uma corrente espiritual. Há uma corrente espiritual. E essa corrente espiritual é o Cristo, é o Espírito que está suprindo para nós tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que nós precisamos. Imagina que uma tomada tem um fio, e de onde vai esse fio? Vai para o cabo, que o cabo vai para a rede vai para onde? Para a usina, onde tem a energia, onde produz a energia. Então, dentro do nosso coração tem uma tomada, tem um espírito aqui, tem algo onde a energia supre aquele que está nos céus. Ou o céu supre aquele que está em nós, aquilo que está em nós. Eu acho que as coisas tecnológicas, elas vão aumentando cada dia mais a partir do momento que Deus vai dando revelação para nós. Eu não sei, para a gente tentar entender um pouco as coisas de Deus. Porque antigamente não tinha eletricidade. Como é que você podia explicar isso na Idade Média? Hoje nós já podemos. Peraí, mas a coisa prosseguiu a tal ponto em que eu não preciso mais de um fio que vai lá. Tem Wi-Fi hoje, não tem? Tem alguma coisa no ar que você não vê, mas que você, com o celular na mão, você conversa com o Tiago. Hoje está a 15 mil quilômetros de distância, está falando, eu estou ouvindo. Não tem nenhum cabo, não tem nada. Mas existe alguma coisa que conecta, que faz essa conexão. Então, meus irmãos, Cristo está nos céus. E a palavra de Deus, ele está sentado também como nosso sumo sacerdote. Ele está intercedendo por você no céu, mas ele também está suprindo a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Por isso que eu falei aqui, né, que as coisas, tecnologia vai aumentando, vai melhorando para tentar explicar um pouco do que acontece conosco. Existe um roteador dentro de nós que capta tudo aquilo que vem do céu. É o nosso espírito. Ele suprindo. Cada vez que por isso que a palavra de Deus, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas. Conecte em Deus. Sintonize em Deus que você vai receber cada vez mais claro, cada vez mais nítido aquilo que está nos céus para você. Se a gente, não é? Se você tem um celular, ou um rádio, alguma coisa em que você não está bem sintonizado, não está bem feito, você vai para aqui, vai para ali, você não, né? Somente rádio. A hora que você sintoniza ali no canal do rádio ali, pá! De repente o som maravilhoso, tal. Por quê? Porque você sintonizou. Você pensou, buscou e conectou. Você quer receber tudo que é dos céus? Com precisão, com nitidez. Pense nas coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. E essa usina celestial, que desencadeia todas as coisas que eu preciso, vai ser
de grande ajuda para nós. Então Paulo falou assim, olha, não tem outra saída, é Cristo. Cristo está lá, vocês estão lá, vocês estão aqui. Cristo está aqui, nós estamos aqui. Uma confusão geral, irmãos. Cristo lá, Cristo aqui, eu aqui. Mas tudo funciona tão perfeitamente. É sintonizar, conectar, pensar, buscar isso que vai acontecer. Quer receber energia na tomada? Põe, né? Limpa a tomada. Troque, se for preciso, o fio. Quer a tomada de 220, coloca um fio mais grosso e tá! Você vai receber uma energia muito maior. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos, eu vou parar por aqui. Amanhã eu continuo. E assim, queria que os irmãos dessem uma revisada no livro, tá, de Colossenses. Eu acho que isso aqui é tão importante para nós. É uma visão, irmãos, tão importante para que nós não sejamos enganados e para que a nossa fé seja cada vez mais aperfeiçoada no Senhor, né? Então, espero que os irmãos revisem as mensagens, vá na palavra, tentar lembrar de alguma coisa que Deus deu para você, para amanhã, né, nós darmos um testemunho desse Deus maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Não, né? Então vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar, pedir o Senhor nos abençoar. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Precisamos de Ti. Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, nós precisamos entender, ó Pai, compreender espiritualmente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ser enganados, nós não queremos ser distraídos por coisa alguma, Senhor. Por melhores que sejam, Senhor, nós queremos apenas Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, o Senhor é tudo e está em todos. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, leva-nos para casa nessa noite, dá-nos a sua paz. Senhor, edifica, Senhor, a sua igreja com a sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.